5 tecnologias antigas que você nem imagina que ainda são utilizadas. Nos últimos 20 anos, a tecnologia transformou a sociedade radicalmente. A internet se tornou parte de nossas vidas diárias, criando uma verdadeira realidade paralela. Os dispositivos se tornam extensões imprescindíveis nas habilidades humanas do cotidiano. E há quem diga que estamos perto, inclusive, de fundir o mundo físico com o digital. No entanto, nem todas as pessoas e empresas acompanham o ritmo alucinante da inovação tecnológica. E isso não quer dizer que elas não tenham capacidade financeira para atualizar suas ferramentas. Na verdade, algumas tecnologias antigas se mostram mais confiáveis e úteis do que outras mais atuais. Por isso, ainda são adotados por grandes empresas e segmentos específicos da população. Confira 5 tecnologias antigas que ainda são utilizadas atualmente. Disquetes. Governo do Japão usou disquetes até 2021. Fonte Jutet, estoque e reprodução. Quando a empresa internacional Business Machines IBM criou o primeiro disquete em 1967, revolucionou o armazenamento de dados por ser um sistema barato, confiável e portátil. Na época, embora as grandes empresas já utilizassem discos rígidos em máquinas, as pessoas ainda usavam cartões perfurados de papel para entrada de dados e programação de software. Os primeiros disquetes tinham 8 polegadas e capacidade de armazenar 80 kilobytes. Com o tempo, à medida que a densidade de dados cresceu, o tamanho do dispositivo diminuiu e a capacidade de armazenamento dele aumentou, chegando até a versão de 3,5 polegadas com 5,76 megabytes. A versão mais popular, contudo, tem o mesmo tamanho e abriga 1,44 megabytes. Em meados dos anos de 1990, mais de 5 milhões de unidades foram vendidas por ano, contribuindo para a revolução dos computadores e da indústria de software. A partir do surgimento dos discos compactos, CDs, os disquetes começaram a cair em desuso. Com o advento do pendrive, a tecnologia parece que estava definitivamente condenada, mas isso não aconteceu. Os disquetes continuaram oferecendo segurança e confiabilidade para o armazenamento de dados para mísseis nucleares dos Estados Unidos até 2019. Alguns modelos das aeronaves comerciais Boeing 747 e Airbus 320, além de caixas eletrônicas, dependem desses dispositivos antigos para atualizar o sistema. Fitas magnéticas. Unidades de LTO são a tecnologia mais confiável de backup para grandes quantidades de dados. Fonte Shutterstock e reprodução. Na década de 1950, os engenheiros descobriram que as fitas magnéticas que eram utilizadas para gravar áudios poderiam servir para armazenar outros tipos de dados. As fitas magnéticas, como a Digital Audio Tape (DAT) e a Linear Tape Open (LTO), rapidamente se tornaram padrão de guardar grandes volumes de informações que não precisavam ser acessados com frequência. E isso nunca mudou, apesar do surgimento dos discos rígidos HDs e Solid State Drives SSDs. A tecnologia antiga consegue ser mais barata e armazenar muito mais. As primeiras fitas DAT conseguiam guardar até 2 megabytes, uma quantidade impressionante para a época, e continuaram avançando a capacidade. A última versão de unidade LTO permite gravar até 580 terabytes de dados brutos. As bibliotecas de fitas, tapes, livrarias, que permitem a realização de backups complexos sem interação humana, continuam sendo muito usados para armazenamento de conteúdo de arquivamento da indústria do entretenimento, bem como para outras aplicações de armazenamento digital em geral, em que o baixo custo é mais importante do que o acesso rápido.
Longe de estar em extinção, a fita magnética é vista como o melhor custo-benefício para guardar uma grande quantidade de dados, por exemplo, grandes parques tecnológicos ou empresas que oferecem os serviços em nuvem. Por esta razão, fabricantes importantes como IBM e Sony continuaram apostando na tecnologia e desenvolvendo novos produtos. Pagers. Pagers ainda são muito úteis para médicos. Fonte Shutterstock. Quando foram lançadas em 1950, os pagers eram grandes, volumosos e pesavam quase meio quilo. Com o tempo escolheram e ficaram mais baratos, popularizando-se. Em 1994, havia mais de 61 milhões de pagers sendo usados em todo o mundo. Contudo, desde o advento dos telefones celulares ao final do século XX, esse uso diminuiu. Existe atualmente cerca de 5 milhões de pagers em serviço. Isso acontece porque os pagers têm pontos fortes que a tecnologia mais recente não tem. Eles são mais baratos que os smartphones, mais fáceis de carregar e são praticamente imunes a ataques hackers. O fato de só permitirem a comunicação unidirecional evita a distração dos usuários. Quase 80% dos hospitais dos Estados Unidos ainda usam pagers, de acordo com um estudo do Journal of Hospital Medicine. Uma comunicação confiável é particularmente importante durante uma grande emergência. O equipamento permite o uso de centenas de pessoas ao mesmo tempo, não distrai usuários e ainda permite separar a vida pessoal da profissional. Os hospitais têm zonas em que o celular não funciona. Algumas paredes são construídas para impedir que raios-x penetrem, o que dificulta bem a passagem de sinais de celulares. Os pagers não têm esse mesmo problema, pois se comunicam por meio de sinais de rádio de altíssima frequência, como uma transmissão de rádio FM. Internet de escada. Internet de escada ainda não morreu, pelo menos nos Estados Unidos. Fonte Cromer Reprodução. Quem usou a internet em seus primórdios dos longos anos de 1990 deve se lembrar da sequência de ruído que anunciava a conexão. A tecnologia foi substituída pela banda larga a partir dos anos 2000, o que proporcionou conexões de internet mais rápidas, silenciosas e impediu o uso do telefone. Depois de forma de conexão em dispositivos móveis chegaram fazendo o dial-up cair no esquecimento. Mas ainda tem quem lembre, na verdade, precise desse serviço para usuários em áreas onde a internet a cabo ou satélite não está disponível ou que tem restrições econômicas. O dial-up oferece uma maneira de se conectar, por isso quase 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos ainda se conectam via telefone. A internet de escada funciona tomando o sinal de uma linha telefônica existente e mudando de comunicação de voz para comunicação de dados. A quantidade de dados que a internet de escada pode transferir pela linha telefônica é muito limitada, o que resulta em velocidades baixas, geralmente de até 56 kB por segundo. O serviço continua sendo útil para usuários que não veem ou transmitem vídeos, não jogam live nem compartilham fotos. No entanto, a internet de escada é ótimo para quem está sobrecarregado com a complexidade dos planos modernos de internet de alta velocidade e quer apenas uma maneira simples de verificar e-mails. Sondas Voyager. Voyager 1 apresentou problemas, mas continua enviando informações sobre o espaço. Fonte G, Bacon, NASA, ESA, Reprodução. Uma viagem ao centro representa um dos maiores efeitos alcançados pela humanidade, mas também representa um grande desafio. Depois que as naves espaciais são lançadas, é quase impossível realizar reparos ou upgrades de hardware. Por isso, algumas naves espaciais em órbitas da Terra utilizam tecnologias ultrapassadas. Esse é o caso de Voyager 1 e 2.
As embarcações interestelares foram lançadas em 1977 para coletar informações relevantes do universo. Elas carregam também mensagens da humanidade com fotos, músicas e saudações em vários idiomas escolhidos, cuidadosamente pelo astrofísico Carl Sagan, a sua esposa Ada Trojan. A missão tinha como objetivo explorar Júpiter e Saturno, mas logo o programa foi ampliado para enviar informações de Urano, Netuno e Plutão. Na década de 1990, as naves já tinham alcançado essas metas e, mais uma vez, a missão ganhou um novo objetivo: sair do sistema solar. Viajando a mais de 60 mil quilômetros por hora, as Voyages 1 e 2 se tornaram os objetos feitos para a humanidade que foram mais longe e estão a mais de 23 milhões de quilômetros da Terra. Tudo isso com os mesmos computadores de bordo da década de 1970, de acordo com a estimativa da National Aeronautics and Space Administration, NASA. As espaçonaves vão continuar em operação até 2025.